Olá, caro aluno, cara aluna. Estamos aqui na nossa quarta aula e com certeza você já notou o cenário um pouco diferente. Isso tudo é para estimular um pouco o seu aprendizado. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre frações, algo muito importante e às vezes que passa desapercebido no nosso dia a dia. Então, para iniciar o nosso estudo, imagina essa pizza de calabresa. Imagina que deu até água na sua boca. Pois justamente esse exemplo de pizza que estaremos utilizando na aula de hoje. Vamos supor uma pequena ilustração para você me falar quem comeu mais. Suponha que Paulo e Verônica se encontraram na pizzaria e Paulo comeu 2 pedaços e Verônica comeu 3. E a pergunta é, quem comeu mais? Talvez seria óbvio falar que foi Verônica porque comeu 3 pedaços. Mas como saber quem comeu mais se os pedaços eram de tamanhos diferentes? Esse é o nosso objetivo da aula de hoje, saber lidar com frações diferentes e saber como efetuar suas operações. Então, para isso, vamos considerar o seguinte exemplo. Imagine que as pizzas eram de mesmo tamanho e a pizza de Paulo ela tinha sido partida em apenas 4 pedaços e a pizza que a Verônica comeu tinha sido partida em 6 pedaços. Vamos supor, então, Paulo com essa pizza partida em 4 pedaços, Verônica com essa pizza partida em 6 pedaços. Se Paulo comeu 2 pedaços de 4, dá para você observar que ele comeu meia pizza. E se a Verônica comeu 3 pedaços, você consegue observar também que ela comeu meia pizza. Ou seja, os dois comeram a mesma quantidade, porque 2 sobre 4 é meio, simplificando. E 3 sobre 6 também é meio, simplificando. Ambos comeram a mesma quantidade de pizza. Mas para ficar ainda mais claro você entender isso, nós vamos pegar um exemplo real com operações de frações. Vamos supor que eu tenho o seguinte cálculo, 1 sobre 4 mais 1 sobre 6. A ideia aqui é que os pedaços, fazendo a mesma analogia com a pizza, é como se eu tivesse um pedaço em 4 mais um pedaço em 6. Como somar se os tamanhos são diferentes? Então vamos ver. 1 mais 1, 2. 4 mais 6, 10. Muito simples e totalmente errado. Por quê? Porque eu não posso somar frações diferentes. Considerando agora a mesma soma, vamos tentar entender como fazer essa operação. Para fazer isso, a gente usa um artifício que é chamado de mínimo múltiplo comum. Ou seja, eu preciso saber o menor valor que é divisível tanto por 4 quanto por 6. Esse valor que vai fazer a diferença na hora de eu somar as minhas frações. Para isso, então, vamos pensar nos múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 são 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8, 3, 12 e assim por diante. Os múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24. Portanto, o menor múltiplo em comum entre eles é 12. Então, para eu somar, eu tinha que ter o número 12 aqui embaixo. Agora, vamos transformar essas frações em múltiplos de 12. 1 em 4 equivale a quantos em 12? Basta você dividir 12 por 4, 3, vezes 1. Então, eu tenho que 1 em 4 equivale a 3 em 12. E 1 pedaço em 6, pela mesma lógica, equivale a quanto? A 2 em 12. Números iguais, agora finalmente posso somar. 3 mais 2 sobre 12, a gente tem o valor de 5 sobre 12. Ou seja, 1 pedaço de uma pizza partida em 4, mais 1 pedaço de uma pizza partida em 6, equivale a 5 pedaços de uma pizza partida em 12. Para que todos possam entender, nós vamos representar essa conta usando então pizza. E aí, nesse momento, eu queria chamar uma aluna muito aplicada, que esteve presente em todas as minhas aulas, que é a Verônica. Opa, cheguei na hora boa. Seja bem-vinda, Verônica. A ideia, Verônica, é o seguinte, como foi o exemplo, eu queria mostrar para todos que a sua pizza está partida em 6 pedaços. Já a minha pizza está partida em apenas 4 pedaços. E a ideia que nós vamos fazer é justamente isso. Eu vou comer um pedaço de 4 e você um pedaço de 6, para ver quantos pedaços a gente comeu. Vamos lá? Pode ficar à vontade. Bem, eu vou deixar a Verônica comendo, mas enquanto isso eu vou continuar aqui a minha aula explicando para vocês. Se nós fôssemos somar um pedaço em 4, ou seja, o tanto que eu comi, seria um pedaço de uma pizza partida em 4. Já a Verônica comeu um pedaço um pouco menor, um pedaço da pizza partida em 6 pedaços. E aí, para nós olharmos como fica essa soma, eu tenho que ter um mínimo múltiplo comum. Ou seja, 4 e 6 não são iguais.
e o mínimo múltiplo comum que a gente achou foi 12. Então vamos supor que essas mesmas pizzas fossem partidas agora em 12 pedaços. Então nós teríamos 12 pedaços na minha pizza e 12 pedaços na pizza da Verônica. O equivalente de um pedaço em 4, vocês podem contar junto comigo, é 1, 2, 3 em 12. E um pedaço que a Verônica está comendo é o equivalente a 2 pedaços em 12. Então quer dizer que juntos nós dois comemos 5 pedaços em 12. Essa é a conta. Sempre que formos somarmos, temos que ter o mesmo número em comum, porque em 3 mais 2 pedaços, nós temos o total de 5 pedaços em 12. Queria agradecer então a Verônica a participação, elogiar mais uma vez uma aluna e fique à vontade. Muito obrigado. Continuando a nossa aula, para você que continua aí comigo, sei também que você ficou com vontade aqui de comer pizza, mas nós temos que entender agora sobre a multiplicação de frações. Para multiplicarmos as frações é bem mais fácil. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 6, basta multiplicar. 1 vezes 1, 1, 4 vezes 6, 24. E está correta, simplesmente assim. Pegando um outro exemplo, se eu tivesse 2 sobre 3 vezes 5 sobre 4, basta também multiplicar. 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12. Lembrando que as frações, sempre que possíveis, devem ser simplificadas. Ou seja, tanto 10 quanto 12 são divisíveis por 2. Então, simplificando, 5 sobre 6. E para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre divisão de frações. Pegando o primeiro exemplo, 1/4 dividido por 1/6. O jeito mais fácil de fazer uma conta de divisão é você pegar o primeiro termo e multiplicar pelo inverso do segundo. Porque lembrem que eu falei que a divisão é o inverso da multiplicação? Então nós mantemos o primeiro termo e invertemos 1 sobre 6. Ou seja, o 6 que estava embaixo no denominador passa para cima, no numerador, e o 1 que estava em cima, no numerador, passa para baixo no denominador. Agora multiplicamos normalmente. 1 vezes 6, nós vamos achar o resultado de 6. E 4 vezes 1, 4. Simplificando, 3 sobre 2. E como último exemplo, 2/3 dividido por 5/4. Mesma lógica, eu vou inverter o segundo número, mantenho 2/3, 5 sobre 4 inverte, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 5, 15. Não é possível simplificar, então finaliza aqui a nossa operação. Bem, essa era a aula de hoje. Espero que você possa ter entendido e eu espero que essa pizza aqui te deixe um pouquinho mais de vontade de aprender matemática. Conte sempre com os nossos tutores, não deixe de olhar o seu guia para que você possa aprender e usar esse conhecimento em toda a sua vida acadêmica. Um grande abraço.